Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje a live é direcionada para as mulheres, mas os homens também podem assistir. E eu vou deixar gravada como eu sempre deixo. Mas antes eu vou orar. Eu já estava aqui batalhando em espírito. Deus é lindo, já vou começar dando um testemunho. Tem um carinha aqui que fica chamando família para lá e para cá, gritando no meio da rua. Semana passada ele chegou e disse: não está mais amarrado de noite. E eu fiquei observando. Eu tranco o meu portão de baixo, amarro lá e amarro aqui dentro, puxo a corda, trago até aqui dentro de casa e amarro. Eu moro só, muita coisa aconteceu comigo, então eu me precavejo. Além da proteção de Deus, que se não tiver a proteção de Deus, não acontece nada. Quando é agora, eu vou começar a minha live, e aí eu aviso a todo mundo que o portão lá embaixo está aberto, que só é abrir e entrar. Oxe, o carinha já estava aí na minha porta de cueca. Abri um clamor daqueles, porque o Deus vivo faz assim, ele mostra pra gente. Eu não entendi qual é o interesse dele de saber por que meu portão não está amarrado e como foi que ele ficou sabendo que está amarrado, porque eu só amarro depois das 7 horas da noite. Mas Deus é vivo e Deus vê e Deus nos mostra. Bora de Bíblia. Pai amado, Pai querido, poderoso e amado meu, a Ti a honra, glória, louvor, adoração. Continuando agora, Senhor, o clamor que eu estava fazendo. Em primeiro lugar, eu te coloco em Tuas mãos a nossa terra, o nosso Brasil. Deus, como houve, Senhor, uma libertação no Brasil física, que haja uma libertação espiritual, que o nosso Brasil, Senhor, seja livre das amarras, Senhor, do que não é teu. Oh Deus, visita as famílias, que tudo que quer destruir as famílias caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Usa a minha boca, que não seja de mim, que seja do Senhor, e que venha, Senhor, para abençoar as mulheres que vão assistir essa live, em nome do Senhor Jesus. Eu vou começar pelo que eu vou continuar a falar o que eu comecei ontem. Ontem eu gravei um vídeo falando que nem tudo é o inimigo. Tem coisas que é permissão de Deus, tem coisas que é vontade de Deus, tem coisas que é ego e tem coisas que é o inimigo, né? Como hoje, agora aí na minha casa, acho que Deus permitiu isso para eu ver que Ele está de olho e que Ele nos dá livramento, né? Mas eu vou providenciar trocar o meu cadeado novamente. Jó 1-12. Eu vou ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 juntas era também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo discorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Jó, ele ofertava pelo pecado dos filhos. Assim o fazia Jó continuamente. Vindo um dia, agora vamos para o 6. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde?
Porventura não cercastes tu de bens a ele, e a casa, e a tudo quantos tem, a obra de suas mãos? Abençoastes, e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Ó, para isso, como o diabo é sujo e ousado, desafiou a Deus. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está nas tuas mãos, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó era um homem rico, tinha tudo. Vocês viram no primeiro momento que eu li, do 1 ao 5, né? E ele fazia holocausto pelos filhos, os filhos, para que o pecado dos filhos fosse expiado. Ele agia como se ele fosse o sacerdote mesmo da casa. E o homem é o sacerdote da casa. E aí, o que acontece? O diabo, ele tomou o reinado da terra das mãos de Adão e Eva. E ele queria esse reinado por inteiro. Mas ele não conseguia, porque todas as vezes tinha um adorador de Deus. E onde tem adorador de Deus, o inimigo não entra. 100%. Pode até rondar, mas ali onde está o adorador de Deus não fica. Lembra? Adão e Eva foi expulso do Jardim do Éden. Mas quem foi que começou a adorar a Deus? Abel. E aí foi passando de um para o outro. Sempre foi tendo adoradores. E como vocês sabem, nesses reinados, geralmente à noite, os reis se vestem de mendigos e saem passeando pelos pátios do seu reinado para saber como é que tá. Assim o diabo fazia. E ele ao redor da terra, analisando para ver se ele pode tomar domínio total. E aí os filhos de Deus foram falar com Deus e ele também foi. E aí ele disse: ei, psiu, a terra é minha. E Deus disse: não é não, você não viu Jó lá não? A história é essa. E aí Satanás disse assim: Jó te adora porque tu dá de tudo para ele, tira tudo dele para você ver. E Deus foi lá e tirou, permitiu. E Satanás tirou tudo e Jó continuou adorador. Jó murmurou, tá? Para quem não sabe, Jó murmurou. Vamos ler Jó direitinho que a gente vai ver que teve murmuração de Jó. Mas ele mesmo murmurando sabia o Deus que ele servia e passou a conhecer Deus não só de ouvir falar, mas ele teve um encontro real com Deus. Então, foi porque Deus quis que Jó perdesse tudo? Não. Deus não queria aquilo para Jó. Foi permissão de Deus para Satanás entender que na terra existem adoradores de Deus e que ele não pode tomar o domínio. Até que chegou a Jesus, e Jesus aí tomou a chave do domínio total da mão dele. Agora que ele não pode mesmo, ele já está derrotado, como a própria palavra fala. E aí a gente vai agora para quê, Dejane? Tem coisas que é permissão de Deus. Então Jó passou por toda aquela situação por permissão de Deus. Certo. Agora me conte. E a vontade de Deus? Onde entra aí? A vontade de Deus está em Marcos 14, 36. Marcos 15, 37. Muito forte. E disse, Marcos 14, 36. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus estava ali se preparando no Getsêmani para poder ir para a cruz. E ele estava em oração. E ele disse a Deus: afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E aí, em Marcos 15, 37, quando Jesus já estava na cruz, afirma-se que, e Jesus dando um grande brado, expirou, morreu. Vocês sabem que ele também depois ressuscitou. Mas o que a gente quer falar aqui? Sobre a vontade de Deus. Olha que coisa linda, gente. Era da vontade de Deus que Jesus morresse por nós. Por quê? Porque aí Deus iria tomar o domínio totalmente de Satanás.
Ele não iria mais perturbar os adoradores de Deus como ele perturbou Jó. Ele não iria mais ficar ao redor da terra tentando tomar o reinado total. Já pensou? O rei vai visitando para saber, né, como é que está ali o seu reinado. Satanás também fazia isso, gente. E até hoje ele tenta, mas ele já está amarrado, neutralizado, enfraquecido. Deus já derrotou ele. Jesus já tomou a vitória, já tomou a nossa salvação de volta. Ele não pode mais agir nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. E aí entrou a vontade de Deus. Ele saiu do trono dele e veio à terra para morrer por nós. Ele diz na palavra dele que ele deu a vida dele. Ninguém tirou a vida dele, não. Ninguém matou ele, não. Foi ele que se deu para a morte por salvação de nós. Então a vontade de Deus entra quando existe a questão de vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver derrota do inimigo, né? E aí a gente vai passeando. E o ego, Dejane? Onde é que entra o ego? Ai, eu tô curiosa, agora eu quero saber. Já que tem coisas que é permissão de Deus, Deus mostrou ao diabo que mesmo ele tendo tomado a chave das mãos de Eva, da salvação, ele não poderia atuar 100% na terra. Isso foi permissão, né? Aí Deus vem e pega, manda Jesus, a sua palavra se fez carne, como João fala, e Jesus vem e se dá para morrer e ressuscitar por nós, para tomar o poderio total das mãos do inimigo. E o ego entra onde? Nas nossas vidas, na minha vida e na sua. Forte, terrível, mas é muito forte. 1 Samuel 15, 1. A Bíblia está aqui, mas eu gosto de escrever no papel até o que está na Bíblia, porque aí eu vou aprendendo cada vez mais. Por isso que eu sempre estou lendo no papel. Então disse Samuel a Saul: envia-me o Senhor, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Saul foi o primeiro rei que teve entre o povo de Deus, entre os israelitas. E Saul, ele veio por quê, Dejane? Moisés morreu, passou o cajado para Josué. Josué foi o primeiro juiz, cuidou daquele povo, foi profeta também na vida daquele povo, quando ele determinou que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Ele estava profetizando para a família dele. Depois de Josué teve mais juízes, e o último juiz foi Samuel, que era um juiz, um profeta e sacerdote também. E o povo quis um rei, porque Samuel já estava velho, já estava para morrer. E os filhos de Samuel não queriam nada com nada, não queria responsabilidade. O povo ficou preocupado, pediu um rei. E aí Deus mandou ungir Saul, mas Deus não queria aquilo. Mas o povo pediu, Deus cedeu. E Saul, ele tinha Samuel para orientá-lo. E Deus mandou dizer a ele que era para fazer o que ele estava mandando, obedecer direitinho. E aí, em 1 Samuel 15, 3, Deus manda ele ir destruir os inimigos do povo dele. E diz assim: vai, pois, agora e fere a quem? A Ameleque. E destrói totalmente todo o que tiver, e tudo, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os meninos até aos de peito. Eu repeti, gente, desculpa. E desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Naquele tempo, Jesus não tinha vindo ainda para nos dar o perdão. Existia muita guerra. E ai de quem tocasse no povo de Deus. Deus diz assim, que Ameleque
Quando o povo dele estava saindo do Egito, que entrou no deserto, eles tentaram impedir a caminhada do povo de Deus, se opôs ao povo de Deus. E Deus guardou. Deus não esquece o que fazem com você, não. Fizeram mal para você? Aguarde. No momento certo, a vingança vem do Senhor. Tenha certeza disso. Olha só. Este povo se opôs contra o povo de Deus quando o povo de Deus saiu do Egito e entrou no deserto. E aí, depois de Juízes, foi uma caminhada. Moisés morreu, veio Josué, Josué morreu, tiveram juízes, o último juiz, Deus foi lá e disse: agora eu vou resolver esse assunto. Deus se vinga de quem te faz mal. Coloque nas mãos do Senhor a vingança do Senhor, porque Ele conhece os corações. Quando a gente se vinga, não é bom. Mas quando vem de Deus, Ele sabe como tratar. Agora, hoje é diferente, porque tem a graça. Ele não se vinga matando. Ele se vinga curando, libertando, sarando. Que estranho, né, Jane? Ele vai lá e trata com a pessoa. E vocês sabem que o tratamento de Deus dói, né? Uma dor suave, porque a dor com o amor de Deus, mas dói. Dói morrer na carne, dói renunciar, dói ter frustrações. E aí, Deus mandou Saul destruir tudo, inclusive o rei. Sabe o que Saul fez? Trouxe o rei com ele, pegou as melhores ovelhas, pegou os melhores animais e trouxe. 1 Samuel 15:11. Deus não gostou. E Deus disse assim para Samuel: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Deus mandou ele fazer algo e ele não obedeceu. Sabe por que ele não obedeceu? Cheio de ego. Eu sou o rei, eu sei o que eu faço. Deus mandou destruir tudo, mas não, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar as ovelhas, pegar os melhores animais e vou dar em holocausto para Deus. Ele vai gostar. Olha o ego. Olha aí, a soberba. Não era da vontade de Deus que aquele povo sobrevivesse. Não era a permissão de Deus. Ele não tinha que fazer nada, não foi o inimigo das nossas almas, foi o homem, foi o ego, foi o título de rei que atuou ali naquele momento. Ele decidiu por ele. Não vou fazer como Deus quer, não. Vou fazer do meu jeito. A gente precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Deus fala na palavra dele que a gente precisa estar diante dele, obedecendo a ele. E às vezes o que é que a gente faz? Tudo o contrário. E aí ele vai, ó. Você quer saber quando é que Deus fica triste com você? Quando ele se afasta. Ele se afastou de Samuel. Mas se ele está lutando a tua luta, se ele está lutando a tua causa, se ele está te mostrando onde o inimigo está, ele está satisfeito com você. Tenha isso em mente. E aí, o que foi que aconteceu, Dejane? Lá vem Saul com Amaleque, cabrinhas, ovelhinhas, matou todas as crianças, todas as mulheres, todos os velhos, matou todo mundo, tudo que não prestava para ele, sabe? Na cabeça dele, matou tudo. Mas o rei ficou vivo. Aí Samuel chega: rapaz, o que é que você fez? Deus disse que era para você destruir toda aquela terra, eram inimigos do povo de Deus. Eles iam se voltar novamente contra Deus. E contra o povo de Deus, iria matar o povo de Deus. Se Deus mandou fazer isso, é porque Deus conhecia a turminha. E você vai lá e traz o rei. Traz os animais. Ah, não, mas eu trouxe os melhores animais para fazer holocausto para Deus. Aí Samuel não gostou.
chama o rei lá, vá. Pegou e cortou a cabeça do rei, literalmente falando, destruiu os inimigos do povo de Deus. Não esquecendo que hoje em dia não é mais assim. O tratar de Deus é diferente. Ele limpa a nossa alma, ele nos cura, ele nos trata e dói. Tem momentos que dói. Renunciar dói. Frustrações dói. Traições dói. E isso vai acontecendo e Deus vai permitindo para que a gente vá crescendo e amadurecendo. Não é fácil. Eu bem sei. Mas a gente vence. É o importante. E Deus mostra que está com a gente. E aí, eu vou explanar na palavra o que aconteceu. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porque tu rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas reis sobre Israel. Rapaz, Deus mandou tu fazer algo, tu não fez. Deus não te quer mais como rei, não. Aí, isso foi em Samuel, 1 Samuel 15, 26. 1 Samuel 15, 33 diz assim: disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou, apagou perante o Senhor em Gigal. Samuel destruiu mesmo o rei. O que eu quero dizer com isso? Aquele trabalho era de Saul, mas o ego de Saul não quis fazer, não quis matar o rei. Então o sacerdote, o profeta, o juiz teve que ir lá e matar o rei. E deixou claro para Saul: rapaz, você perdeu teu reinado. Deus te deu a bênção e você não soube usá-la. Você não fez de forma correta. Era simples, era só obedecer. E você não obedeceu. Você fez do seu jeito. Olha aí o ego humano, né? E Saul perdeu o reinado dele para, todos nós sabemos, Davi. E Saul era tão cheio de ego que ele se matou. Vocês sabiam disso? Ele não teve a humildade de ficar vivo para sofrer as repreensões que ele iria passar, ou também não admitiu que outros viessem e matassem ele. Vocês sabiam disso? Pois é, ele se matou. Alguém chegou perto dele e ele determinou que aquela pessoa tinha que matá-lo. Saul, ele era um homem cheio de si. Ele se matou. E essa pessoa cortou a cabeça dele e levou para Davi. E Davi não gostou. Então assim, gente, o que eu quero dizer para vocês? O ego humano às vezes está atuando e você está dizendo que é o diabo. Ou é permissão de Deus e você está dizendo que é o inimigo. Ou é vontade de Deus e você está dizendo que é o inimigo. Como é que a gente sabe, Dejane, quando é de Deus e quando é do inimigo ou quando é nossa carne? Neste instante eu conto para vocês, tá? Bora continuar aqui, que tem o último. Eu falei para vocês sobre permissão de Deus, sobre vontade de Deus e sobre o ego. Bora agora sobre o inimigo. 1 Coríntios 7, 5. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Eu fiquei assim parada. Sim, meu Deus, mas como? As mulheres casadas, isso aqui fala a respeito de mulher. Olha só, cheguei onde eu queria. Para você se apartar do seu marido por um tempo, em jejum, porque assim, ó,
fazer amor não é pecado. Principalmente quem está casado, né, gente? A gente está falando de casamento. Não estou falando de fornicação. Então, assim, se é casado, você pode fazer amor com seu marido na hora que você quiser. Mas você vai fazer um jejum, e esse jejum engloba não ter relação sexual, ou você está num propósito de oração e engloba não ter relação sexual, você se junta com seu marido, conversa com ele e os dois têm que consentir. Se os dois não consentir, o inimigo entra. Você, mulher, que gosta de deixar seu marido no sofá. Eita! Você que bota ele para dormir no outro quarto. Que autoridade você tem de dizer que foi a pombagira que tomou ele de você? O inimigo atua assim, mas porque você permitiu. Aí entra o inimigo. Ele entra. Mas por que ele entrou? Por falta de vigilância. Por falta de sabedoria. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela é tão formosa, ela é tão desejada pelo marido. Deixa eu abrir aqui, eu acho o máximo. Olha o que é que diz em Provérbios 31. A partir, deixa eu ver. Eu acho lindo quando diz assim. Aqui. Provérbios 31, a partir do 28. Levantam-se os seus filhos e clamam-na. Bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. A mulher sábia, ela é admirada pelo marido. E o que você está fazendo? Botando seu marido para dormir no sofá? Botando seu marido para dormir na outra cama? É pertinho da porta da rua. É pertinho da amante. O inimigo entra. A pombagira entra. Destrói seu casamento. E você depois vai chorar. E vai dizer que foi culpa da pombagira. Não teve um diálogo. Ah, Dejane, mas ele tá impossível. Ele tá aprontando todas. Procura uma liderança. Líderes de casais. Procura o pastor, a pastora. Se não tiver líderes de casais. Procura o grupo de intercessão da igreja para orar pelo seu casamento. Vai para o grupo de oração. Faz uma determinação em oração, propósito, uma campanha de oração. Eu amo campanha. Eu não gosto muito de campanha para ganhar dinheiro. Porque eu acho assim, que a própria palavra de Deus nos dá respaldo, que Ele não vai nos deixar faltar nada. Já fiz campanha para meu filho, mas eu tive o entendimento de que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu buscando a Deus, o próprio Deus vai trabalhando na minha vida. Mas uma campanha de oração, para Deus destravar na tua vida sentimental com seu marido, é sábio. E ele vai olhar e vai dizer assim: ah, a minha mulher busca a Deus, eu admiro ela. Então, gente, fica essa palavra aqui. Tem coisas que é permissão de Deus. Jó, foi permissão de Deus que ele passasse por aquilo, para Deus mostrar ao inimigo que na terra tinha adorador dele, que o inimigo não podia atuar 100%, e que o adorador dele não ia desistir dele, como Jó não desistiu dele. A mulher de Jó mandou ele abandonar Deus e morrer, e Jó não fez isso. Jó poderia ter se matado. Foi muito bicho que ele passou, mas ele suportou até o fim. E Deus deu a ele em dobro. A vontade de Deus na vida de Jesus: se for possível, passa de mim esse cálice, Pai. O próprio Jesus. Foi o que Deus disse. Nada. Ficou em silêncio. Jesus foi lá e morreu. Ele se deu. E ressuscitou. E nos deu o direito à salvação. Tirando o direito do inimigo de estar perturbando os Jós da vida. Né? Ele não pode mais fazer isso. Ele não pode. Só se for permissão de Deus. Como foi da primeira vez. O ego, um homem que pediu para morrer, sabe? Ele convocou alguém para matar ele.
Aquilo ali é um suicídio. Sabe o que é você se jogar numa espada? Sabe o que é você se jogar de uma... Vamos para os dias de hoje. Você se jogar de uma ponte bem alta, na frente de um caminhão. Por quê? Por ego. Eu vou morrer, porque senão vão me matar. Eu prefiro morrer por mim mesmo. Ou então você contratar alguém para lhe matar, para não dar ousadia ao seu inimigo, sabendo que existe um Deus e que esse Deus pode te livrar. Um homem que desobedeceu o comando do Senhor. Gente, é muito forte. O ego é terrível. E o inimigo que fica ao derredor. A palavra de Deus diz que os anjos estão ao nosso redor. Os anjos só se afastam da gente, o Espírito Santo só se afasta da gente se a gente pecar. Aí abre. Aí os inimigos que estão ao redor entram. Como é que você abre? Um dos exemplos, eu te dei hoje, mulher. Você pega seu marido, trata ele de qualquer forma, porque ele está aprontando. E ele vai lá e arranja outra. A pomba entra, destrói a tua família e depois você vai chorar o leite que derramou, o café que derramou. Aqui em casa eu não boto leite para ferver, é o café mesmo que derrama. Tá entendendo? O que é que Deus está te dizendo? Tá com problema no casamento? Vai pro pó. Vai pro grupo de oração. Faz parte do grupo de oração. Se não tiver tempo, se não tiver como, se o horário não casar, pede as irmãs para orar. Conversa com o líder de oração. Conversa com o líder de família, de casais. Se não tem, vai pro pastor e pra pastora. Não deixe o inimigo atuar na tua vida e na tua casa, mulher. Em nome do Senhor Jesus. E comece a observar dentro da sua casa o que está se passando. Como é que você se livra do inimigo? Como é que você sabe que é de Deus? Como é que você sabe que é permissão de Deus? E quando é que você sabe que é ego? Orei, jejuei, já fiz todas as campanhas de oração, já até vigília de Jane eu já fiz. Expulsei no nome de Jesus. E a pessoa continua do mesmo jeito. É ego. Primeira coisa que você sente. Você não sente paz em relação à situação. Quando você lembra, você sente aquela... Eu sou intercessora. Quando eu oro por alguém que eu não sinto paz, eu sei que aquela pessoa não está bem. Mas quando eu oro por alguém que eu sinto assim um refrigério, eu sei que aquela pessoa está bem. Situações também são assim. Quando é de Deus, você tem paz. Quando não é de Deus, você não tem paz. Quando é do ego, você pode fazer a campanha que for. Você pode fazer a oração que for, o jejum que for. Não vai acabar. E quando é o inimigo, você orou, você jejuou, você determinou, você fez a vigília, usou o nome de Jesus, eles têm que sair. Ele sai, porque ele obedece o comando com o nome de Jesus. É assim que a gente sabe quando é de Deus. Quando é de Deus, a gente tem paz, mesmo na tribulação. Quando é permissão de Deus, a gente também tem paz na tribulação. Quando é ego, você faz tudo o que tem que fazer nos trâmites de um cristão. Oração, jejum, vigília, campanhas, e não acontece nada. Continua acontecendo as mesmas coisas, os mesmos problemas, a mesma situação. A pessoa não muda. Aquilo é ego. E quando é o inimigo, você ora, você jejua, você faz campanhas, você faz algum tipo de vigília e
acontece. Então, assim, é dessa forma que você vai entender quando você está numa luta e qual o tipo de situação que está acontecendo nessa luta sua. Por que eu estou dizendo isso? Tem alguns pregadores que dizem assim: veja Deus em tudo. Eu não vejo Deus no estrupador. Eu não vejo Deus no assassino, quando eles estão atuando. Eu vejo Deus quando eles estão sendo libertos. Então, assim, eu não posso ver Deus em tudo. Eu vejo permissão de Deus em algumas coisas e eu vejo vontade de Deus em outras. É diferente. É muito diferente. E com esse trabalhar de que a gente pode pedir a Deus discernimento, revelação, a gente pode pedir a Deus que nos mostre como a gente agir, tudo em oração, tá? Deixa eu aqui agora dar uma última palavra. Deixa eu voltar aqui que eu estava conversando e prestando atenção e fui para o lugar errado. Só um instante. Aleluia. Aleluia. Gente, deixando claro também que jejum e oração, eu, Dejane, faço para matar a minha carne. Mas tem jejum e oração que a gente faz porque tem casta de demônios que só sai com jejum e oração, certo? Aqui fala sobre a morte de Saul, para vocês verem quanto o homem era cheio de ego. Aqui o Amalequita, ele já vai contar para Davi, o homem já vai contar para Davi como foi a morte de Saul. E gente, morrer por orgulho. Eu nunca imaginei que eu ia ver isso, mas eu vi na Bíblia um homem morrer porque é cheio de ego. Eu vou encurtar, tá em 2 Samuel 1. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as notícias: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Está no 2 Samuel 1, a partir do 5. Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Giboá, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães da cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me e me disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou Amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei. Ele se matou. Ele pediu alguém para matar ele. Orgulho, ego. Nós precisamos ter cuidado com os nossos egos, com o nosso orgulho. Porque o ser humano, ele é capaz de matar ou morrer por ego. Saul fez isso. E era tão cheio de ego que ele desobedeceu a Deus, porque foi o maior pecado dele. Foi Deus dizer a ele:
para ele fazer uma coisa e ele não fazer do jeito que Deus mandou. Então que a gente venha ter muito cuidado. Quando é permissão de Deus, tá tranquilo, é permissão de Deus. Quando é vontade de Deus, de boa, é vontade de Deus. Mas, e traz paz em meio às tribulações. Tanto é que Jesus disse que ele nos dá a paz. E a paz que ele nos dá, ela não é igual à paz do mundo, né? Então, assim, é uma paz que você está em meio à tribulação e você está com calma, tranquila, sabendo que Deus está no negócio. Olha o que aconteceu comigo, o que aconteceu hoje. Eu acredito que Deus permitiu isso até para me dizer assim: ei, Psyu, eu estou com você, eu estou vendo o que está acontecendo ao seu redor e eu estou te livrando, eu estou te mostrando porque eu não estou permitindo isso e não é da minha vontade. Porque se fosse da vontade de Deus, eu não ia ver esse homem. Se fosse da vontade de Deus, eu não ia ver esse homem chegar. Eu não ia ouvir ele dizendo que o meu portão não estava amarrado no dia que não estava amarrado. E se ele está sabendo que o meu portão está amarrado, é porque ele está observando, né? Então, assim, não é da vontade de Deus, porque Deus está me mostrando onde o inimigo está atuando. Quando é da vontade de Deus, ele deixa as coisas acontecerem e nos traz paz. Quando é ego, a pessoa mata ou morre. E ela não muda. Ela continua fazendo as mesmas coisas. E você dizendo para ela, não é por aí, ela fazendo. Você orando, jejuando, tudo, e ela não muda. E quando é o inimigo, você precisa vigiar para que o inimigo não atue na sua vida, abrindo brechas. Fica a dica. Pai amado, Pai querido, poderoso e amado meu, coloco diante de Ti, Senhor, essas pessoas que vão assistir essa live. Agradeço pelo livramento que Tu me destes hoje, abrindo os meus olhos e mostrando onde o inimigo está atuando. Está amarrado, neutralizado, enfraquecido, tanto na minha vida como na vida de vocês que vão assistir essa live. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo todos e repreendo, amarrando, neutralizando todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, todo espírito de ego, todo ego humano caia por terra, amarrado, neutralizado, enfraquecido. Que venhamos a entender que precisamos estar na dispensação de Deus, porque a vontade dele é que tem que prevalecer, mas a vontade real de Deus. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia na tua presença. Amém e graças a Deus.